No último vídeo nós falamos um pouco sobre as origens do termo crítica, né? Porque a gente está falando agora sobre críticas que são parte inerente da vida e são extremamente desagradáveis, muitas vezes acabam sendo uma experiência muito ruim. Hoje nós vamos falar um pouco o que entender da crítica, então. Né? O que a gente deve entender delas? Tem o que entender? Claro que tem. A crítica não é um ato, não é um xingamento, não é um ato de agressão. A gente vai estar falando disso logo mais. Olá, eu sou David Wilson, faço parte do corpo técnico e clínico do Instituto Veredas Treinamento, em que nós procuramos trazer o conhecimento bem fundamentado, bem colhido, para que ele possa contribuir para a nossa sabedoria e a nossa sabedoria nos ajudar a construir formas de existência mais gratificantes e mais tranquilas para nós mesmos. E hoje nós vamos seguir um pouco falando sobre as críticas, né? Como eu disse, como eu anunciei agora. E o que entender das críticas? E por que essa pergunta está aí? Essa pergunta está aí, ela não é ingênua. Por quê? A depender, a sua resposta a uma crítica virá daquilo que você entender da crítica. Se você entender da crítica algo que está sendo dito sobre você, você pode ficar ofendido. Agora, tem uma diferença pequenininha, que é assim. Você pode estar recebendo uma crítica sobre o que você fez. Não exatamente você, mas a escolha que você fez, que não é você. Foi uma decisão e talvez tenha isso ou aquilo outro de ruim nela. Então, existe uma diferença fundamental entre criticar, ser criticado no que você fez e ser criticado no que você é. Você quer ver um exemplo típico de crítica do seu ser e que dói para burro? Qualquer forma de racismo. O que é o racismo? O racismo é criticar o seu ser, o tom da sua pele, a origem da sua família, assim por diante. Então, o que acontece? Nós vemos o quê? Que criticar é igual a julgar. E a palavra julgar, na nossa cultura, ela ficou muito ruim. Seja porque muitas vezes os juízes, os magistrados, usam muito mal o seu poder, então você acaba tendo uma certa aversão ao termo, à ideia de julgar, que não é a ideia de julgar, na verdade é o uso que é feito. E também porque Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque a forma como foreis julgados, vós também sereis julgados. Tem essa passagem, né? Então a ideia aqui é o seguinte, o julgamento não é julgamento de mérito pessoal. O julgamento que nós estamos falando aqui na crítica é o julgamento, é a decisão, é a discriminação do que foi feito. Por quê? O que foi feito é uma falha irreparável? Não. Porque o que foi feito pode ser corrigido. Então você pinta. Você tem uma empresa de pintura. Vocês pintam fachada de casa e de prédio. Aí vocês vão trabalhar exatamente na época que tem mais chuva no ano. Aí vocês começam a ter um atraso em cima do outro. O que você faz? Você fica muito, nós estamos perdendo muito dinheiro, vamos fazer outra coisa. Vamos combinar que a gente vai tentar encorajar a pessoa a pintar na época da estiagem. Porque aí tem menos dor de cabeça, é mais rápido, fica melhor. E a gente pode oferecer com isso assim, olha, como é mais rápido, a gente também faz um precinho mais camarada. Isso é julgar. Não quer dizer que a empresa não presta, vocês são... Não. Simplesmente adaptar uma estratégia. Tá? A questão da crítica, o que pega muito na crítica é que às vezes a crítica tem a tendência, é inclinada a enxergar defeitos. Mas isso é só rabugice de quem está julgando. Porque se você for fazer realmente uma crítica, você vai ter que incluir o que há realmente de bom ali. Não é simplesmente o que é ruim. O que a gente vê muitas vezes é que a crítica é usada de uma maneira muito sinistra, de uma maneira muito sarcástica, destrutiva, fofoqueira. Vamos lembrar que fofoca não é crítica, tá? Então eu cutuco aqui o meu amigo e falo, você viu lá o que ele fez, o que ela fez? Isso não é crítica.
Isso é fofoca, isso é outro mundo, você está em outro planeta. Se você está com isso, então mude radicalmente a sua maneira de pensar, porque você está contaminando todo mundo no seu ambiente. Tá? Nós vamos estar falando em seguida, então, se não é isso, então o que é que pode ser? Nós vamos falar em seguida de como aproveitar essas críticas no nosso próximo vídeo. Até aqui, muito obrigado, você me acompanhou nessa paciência, muito obrigado. Semana que vem, no próximo vídeo, nós vamos estar retomando esse assunto e nós vamos ver agora sim como, além de como entendê-las, como aproveitá-las, como saber colocá-las para funcionar a seu favor e não contra você. É isso aí, até breve. Tchau.